Senhor. Amém. Amém. Que precioso esse momento, não é, gente? Entre nós. Amém. Que precioso. Nós hoje vamos dar início à segunda etapa do estudo do capítulo 7. Festa das Cabanas, né? Versículo-chave. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Este vai ser o foco do nosso estudo do próximo domingo. Por isso que é um versículo-chave muito importante para a gente ter em mente. O que Jesus disse: se você tiver sede, venha a mim e beba. Aqui só para nós lembrarmos, né? Um desenho de como que podia ter sido aquelas cabanas que eles faziam. E aqui a nossa tela de perguntas. Quem responde essa, bate pronto. Produzir fé. Produzir fé. Produzir fé no Senhor Jesus. Vamos às próximas. Por que Deus instituiu as festas? Faltou um S aí. Por que Deus instituiu as festas e a festa das cabanas é para o povo se lembrar do quê? Rapidinho, gente. Está fácil. Por que Deus instituiu as festas? Dou-lhe uma. Para lembrar do tempo que o povo estava no deserto? Sim. Lembrar o tempo que os antepassados viveram ali no deserto, né? O cuidado de Deus. Deus não só alimentou este povo com o maná por 40 anos, como também deu água daquela rocha, lembram? Deus alimentou e deu de beber àquelas pessoas, e Deus também cuidou de conduzi-los, dar a direção. De dia com uma camada de nuvens, vou chamar assim, e à noite com coluna de fogo, dando direção ao povo. E durante esse tempo eles viveram em tendas, em cabanas, e essa festa tinha por objetivo isso, lembrar do que os antepassados viveram. Certinha essa resposta? Todo mundo está lembrando? Então, ok, vamos lá. E o que os irmãos de Jesus sugeriram que ele fizesse? Estou ouvindo meu relógio aqui, ó. Essa Passando. eu não lembro. Que ele fosse para a festa como todo mundo. Isso. E fosse lá fazer o quê? Se manifestar, né? Uhum. Para eles, que eram inacreditáveis, que alguém dizia ser o Messias, e evitasse intencionalmente a publicidade, alguma coisa assim parecida. É isso mesmo. Eles deram uma sugestão para Jesus ir para a festa, se mostrar, né? Mostrar quem ele era. Afinal de contas, ele estava fazendo milagres. Então, o melhor lugar, lugar público, onde uma festa onde haveria tantas pessoas, né? Porque a festa das cabanas era uma das festas mais populares. Então, essa sugestão dos irmãos de Jesus, Jesus atendeu? Não atendeu. Não. Muito bom. Ok, na ótica do apóstolo João, o que significa mundo? Lembram disso? Lembram que não é a Terra, né, esse grande lugar, esse planeta, não é o universo. O que é mundo na ótica de João? Não precisa ser o que estava escrito, gente, é o que ficou entendido. O que é mundo? Não? Mundo, gente, é aquela situação que os humanos temos. É o nosso modo de pensar, é o nosso modo de reagir, e sempre nós vamos perceber na humanidade uma oposição a Deus. Este é o pensamento do apóstolo João a respeito do que é mundo, tá? Então é importante nós termos isso na nossa mente, tá?
é a nossa reação como pessoas que somos os únicos que raciocinamos, certo? Da criação. Então, o nosso raciocínio, o nosso interior tem uma oposição natural a Deus. É a luta ao da Criador. carne contra o espírito, né? Podemos trazer dessa maneira também, Edna, tá? Então, vamos ter isso em mente, tá, irmãos? Então, o apóstolo João tinha este significado de mundo, e é isso que ele nos passa, tá? Nesse estudo aqui do capítulo 7, inclusive. Vamos ver aqui. O povo em Jerusalém, lembra? Eles estavam divididos em 2 grupos sobre quem era Jesus. Estão lembrados disso? A pergunta é: o que esses grupos pensavam e o que eles temiam? Lembram que Jesus foi à festa, é o que a gente vai ver hoje, e ele chegou ali e teve uma situação, certo, para lidar. E algumas pessoas tinham uma interpretação a respeito de Jesus. Alguns achavam que ele era um homem bom, outros achavam que ele era enganador, e tinha outras opiniões, até mesmo julgando que ele era sim o Messias. Mas, por medo dos fariseus, dos líderes religiosos, eles não expressavam o que eles achavam. Eles ficavam acanhados, comentavam entre si, mas com reservas, por medo da reação que os líderes poderiam ter, porque eles tinham já elaborado uma espécie de vingança para quem se pronunciasse a favor de Jesus, né? Então, esta era a situação. Tá? Então, já lembrando tudo isso que nós já falamos, agora nós vamos verificar aqui. O alvo da nossa lição é conhecer a perseguição que Cristo sofreu por causa da sua identidade, do seu ensino oposto ao mundo. Né? Lembram aí do que eu falei, o pensamento e o que João tinha em mente sobre o que é mundo. Aqui uma descrição, né, de que a festa das cabanas, também chamada dos tabernáculos ou tendas, era a festa que as pessoas ficavam em barracas feitas de palha e folhas no quintal de casa ou no teto, né, das suas residências, e faziam isso para recordar a libertação do Egito. Acho que ficou faltando dizer isso, né? A libertação do Egito, quando eles então ficaram ali no deserto por 40 anos peregrinando. Então vamos lá. Começando aqui, eu quero apenas voltar um pouquinho, gente, na lição do domingo passado, para a gente falar um pouco sobre incredulidade, tá? A incredulidade produz discórdia e alimenta oposição. No povo havia o que a gente acabou de falar, né? Os boatos, que dividiam as opiniões das pessoas ali em Jerusalém. Nos judeus, a incredulidade fez o quê? Nasceu um ódio muito grande por Jesus. Um ódio suficientemente grande para que tentassem matar Jesus, né? Eles estavam de toda maneira querendo uma chance de conseguir matar Jesus, acabar com o que ele dizia, acabar com ele, acabar com o que ele criava nas pessoas, né? Então, outro lugar onde a incredulidade produz discórdia, na família. Os irmãos de Jesus que não criam que ele era o Messias, não o reconheciam como Messias. E eu quero muito estar falando com vocês um pouco aqui sobre a incredulidade. E lembram que eu passei uma atividade aí no grupo? Não sei, a Edna respondeu, e eu não sei se alguém mais fez isso em casa. Mas enfim, agora nós vamos falar um pouquinho disso, tá? O cristão pode enfrentar incredulidade, sim ou não? Ok. Então, qual a minha responsabilidade de crer? Eu trouxe alguns apontamentos aqui para nós estarmos pensando, gente. Lá em Marcos 9, 23 e 24, é aquela história que o pai que leva o filho que tem um espírito mal nele, e faz esse menino se debater, espumar e tal. Esse pai leva para os discípulos mandar embora aquele espírito e os discípulos não conseguem. Então, Jesus, que estava retirado num monte em oração com alguns dos seus discípulos, volta
vê a situação, então entende aquele pai, vem e conta para ele o que é que ele foi fazer. E Jesus então fala para trazer o menino. O pai traz o menino e diz assim, olha, é como se ele dissesse assim, tá? O texto não está literalmente dessa maneira. Eu trouxe para os seus discípulos poderem expulsar esse demônio, mas eles não puderam. Se você puder, então faça isso por mim, faça isso por meu filho. E Jesus diz para ele, se podes, ou se eu posso. E diz o seguinte, tudo é possível ao que crê. Então, eu só quero trazer isso para nós pensarmos. Como a Edna falou, nós somos humanos. Nós estamos sim sujeitos à incredulidade no nosso coração, a uma fraqueza de fé. Então, que nós não passemos, né, transfiramos a questão da nossa falta de fé ou uma fé pequena, insegura, para Deus, como se Ele não pudesse. Deus sempre pode. Deus sempre pode. Nós temos que verificar. Como? Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, Senhor, ajuda-nos na minha incredulidade. É esse texto, Edna. É esse texto de Marcos 9. Porque Jesus então argumenta com o pai desse garoto e diz o seguinte, tudo é possível ao que crê. Não é que eu não posso, você é que tem que crer. É você que tem que crer. O poder de Deus não está limitado. Lembram da aula do capítulo 6? Se há limitação, ela é nossa, não de Deus. Então, aqui, ele até diz isso realmente, Edna, né? E serve para nós. Perdoa a minha incredulidade, eu creio, me ajuda a crer. Isso é uma atitude nossa, que ajuda a gente a desenvolver a nossa fé. Então, eu trouxe, como eu falei, alguns apontamentos. Nós temos em Hebreus 10, 38, o Novo Testamento, e em Abacuque 2,4, o texto, mas o justo viverá pela sua fé. Entende? Então, nós temos esta função de olhar e cuidar da nossa fé. Às vezes, só um pouquinho eu já vou passar a palavra. Às vezes a gente olha para a situação dos fariseus, dos judeus, daquelas pessoas ali de Jerusalém que a gente está estudando, e diz assim, como que esse pessoal não consegue crer? Gente, nós somos as mesmas pessoas, né? A Bíblia diz isso, que não há novidade debaixo do sol. Nós temos a mesma natureza. Então nós temos que tomar cuidado e tomar atenção com a nossa fé. Quem ia falar? Sou eu, só essa passagem que passou, na vida mais tradicional que eu estudava, né? Falava assim, tenha piedade ou compaixão da minha pouca fé, ou perdoe a minha pouca fé. Isso mesmo. Isso mesmo. Né? Então essa pode ser uma oração nossa. O ponto que eu quero colocar, gente, é que nós temos responsabilidade com o nosso crer. Sabe? Não é transferir para Deus, se o Senhor puder me ajudar nessa minha questão, sei lá, de financeira, se o Senhor puder, há limitação para Deus? Há, claro, a vontade de Deus soberana, nós sabemos disso, e é válido dizer, não que estas coisas que eu estou dizendo, gente, sejam novidades para nós. Nós sabemos. O que eu quero que nós conduzamos o nosso pensamento aqui e agora, e no decorrer do estudo, é para que nós desenvolvamos a nossa fé. Deus responde fé, não necessidade. Um sermão que eu ouvi com essa frase, achei perfeita para trazer aqui. Crer é uma decisão nossa, não é um sentimento. Pedro, quando saiu do barco para encontrar Jesus sobre as águas, ele decidiu ir. Crer, confiar. E na hora que ele sentiu o vento, ou então, a gente pode traduzir isto, quando a gente sente as dificuldades baterem forte na gente, a nossa fé começa a esmorecer, né? Foi o que aconteceu com Pedro, ele passou a sentir e não se firmou na decisão que ele tinha tomado. É isso que nós precisamos ver na nossa fé. Por isso aqui vale muito nós pensarmos sobre isso. Né? Às vezes a gente vê essa situação, como eu falei, dos judeus ali, né? Do que o Senhor Jesus passou com eles, com a incredulidade deles. Nessa passagem aí do Marcos 9,
Jesus também diz assim, ó, até quando eu vou sofrer vocês, geração de pouca fé, né? Pouca fé, fica estranho, mas enfim, uma geração com uma fé pequena, uma geração que duvida. Então veja, nós temos essa responsabilidade, a gente precisa assumir isso. Como? Alimentando a nossa fé com a palavra de Deus, né? Isso é investir na fé. Eu coloquei aí a vitamina B, Bíblia. É ler, é aprender, é ir lá com vontade, porque isso nos prepara, porque isso nos fortalece, porque isso nos dá equipamento para nós enfrentarmos as tempestades que nós temos, né? Então, por isso eu coloquei aquela atividade. O que você poderia alencar de três coisas, pelo menos, foi o que eu coloquei ali. Então, se você não fez isso, vai lá na atividade, tá aí no nosso grupo. Dá uma verificada nisso, baseada nestas colocações que eu fiz aqui. Então, veja, aumentar a nossa fé não é porque está ali escrito do tamanho do grão de mostarda, mas um grão precisa ser plantado. E na hora que ele é plantado, que é o caso, nós já temos a palavra em nós, certo? Então, ela está plantada no nosso coração, que está então semeada, ela precisa crescer. E em crescendo, ela vai dar fruto, ela vai dar resultado. Então, exercitar a sua fé para que ela produza resultados que agradem a Deus. Eu achei importante trazer isso e vamos em frente. Em que se baseia a nossa fé? Em Cristo e na sua palavra. Então, onde é que nós temos que alimentar a nossa fé e fortalecê-la? Na palavra, na oração, no dia a dia, sabe? No relacionamento com o Senhor. Vamos lá. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Aqui Jesus então havia chegado à festa. E os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem aprendeu tanta instrução sem ter estudado? E Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus tratou com eles de um jeito incisivo. Ele chegou na festa e se expôs, ali no templo. E a gente vai ver 4 aspectos do ensino que Jesus fez ali, no público, aquelas pessoas que estavam ali. Primeiro, o ensino de Jesus provém de Deus e causa admiração. Não procede dos escribas, não procede de tradição, não procede dos mestres do judaísmo, mas emana de Deus. Então, essa parte aqui eu peguei do livro do pastor Hernandes e achei muito importante. O ensino de Jesus não se baseava em tradições humanas, em rituais e aparências. Ele falava dando testemunho do Pai, e buscava a glória dele, do Criador. As palavras e feitos de Jesus estavam perfeitamente em harmonia com o Pai, de onde vinham seu conhecimento e domínio notáveis das Escrituras. Não só por sua obediência irrestrita, mas também porque ele faz tudo o que o Pai faz. Então Jesus era notável, ele causava admiração naquelas pessoas. E ali era comum, ali no templo onde Jesus estava, ter várias pessoas ensinando, rabinos. Eu imagino que devia ficar grupos ou ficar assim trocando de pessoas que estavam dando ensinos. Mas nunca
semelhante ao que Jesus, ao modo como Jesus ensinava. E a Bíblia diz que ele tinha autoridade, né, para ensinar. Ele é a palavra, a gente já viu isso no primeiro capítulo de João, que se fez carne e habitou entre nós. Então, enquanto os profetas diziam, assim diz o Senhor, então eles diziam o que o Senhor havia mandado, Jesus falava, eu lhes digo. Aqui estava a autoridade, aqui está guardada a informação preciosa. Ele é Deus, ele é o Messias. Então, em verdade vos digo, quantas vezes Jesus diz assim, né? Declaro que isto é verdade, digo-lhes a verdade. Então, Jesus Cristo procedia dessa forma, partia dele, ele é a palavra. Entendem? Isso é importante nós estarmos registrando na nossa mente. O Pai colocou o selo de aprovação em Jesus Cristo, o Filho dele. Está lá no 6:27. Sua autoridade divina ficava evidente para as pessoas que o ouviam. A gente viu no texto, as pessoas ficavam se perguntando, mas como que ele consegue saber tanto, ter tanta autoridade, se ele não estudou, né? E Jesus dizia, isso não vem de mim, o ensino não parte deste nível terreno, o ensino vem de Deus. Ele dizia aquilo que o Pai queria que fosse dito, certo? Ele é a palavra que estava com o Pai. E isso causava admiração em quem ouvia Jesus, né? Ele, portanto, desta maneira, estava anunciando que era o Messias, que era aquele que eles estavam aguardando. E ele diz nesse texto, né, que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, né, se essa pessoa quiser buscar saber o que Deus quer, nessa condição, essa pessoa então vai descobrir que o ensino de Jesus procede de Deus. Então eu grifei aí. Ela vai descobrir que pode obedecer o ensino de Jesus porque ele é a palavra que provém do próprio Deus. Busca a glória de Deus e é verdadeiro. Tá? A disposição em obedecer a Deus nos aproxima dele e da sua revelação. Então, nossa disposição, lembra que eu falei agora há pouco? Crer é uma questão de decisão. Então, nós temos que colocar a nossa decisão e ficar firme nela. Essa é uma importante lição. E diz aqui em João 14:21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, se você buscar, se você se dedicar, tomar a decisão de crer, está escrito aqui, o Senhor vai se revelar a você, a mim, a nós. Depois, uma das coisas, né, das 4 coisas, nós estamos na terceira, glorifica somente a Deus. Então, a pessoa que está buscando conhecer a verdade sobre Deus e buscando onde está essa verdade, vai enxergar que a glória é somente para Deus. Não é para pastores, não é para líderes, como aqueles fariseus queriam, aqueles líderes religiosos queriam. Eles queriam aplauso, né? Então, buscar atenção para si próprio denuncia que não é um ensino que vem de Deus. Então, hoje em dia, nós temos muito isso na nossa sociedade. Não é novidade. Mas nós temos que ter os olhos abertos para esta informação que a palavra de Deus nos traz aqui. Como identificar? Se a pessoa quiser aplausos para si, então essa pessoa certamente não está dando glórias exclusivamente a Deus. Tá? Vamos lá. Jesus também diz aí, escancara a hipocrisia dos descrentes. Aqui Jesus vai revelar para eles que está bem claro qual é a posição deles. Jesus então retoma a discussão lá de João 5,18, aí está o texto. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, se igualando a Deus. Então a acusação de Jesus, né, que ele recebeu, foi que ele apontou para os judeus ali, eles tinham recebido a lei, mas de nada adiantava, eles não obedeciam à lei.
A lei de Moisés dizia, não matarás. E eles estavam o quê? Planejando a morte de Jesus. É uma incoerência. É uma hipocrisia. E a resposta da multidão foi que, quem que está querendo te matar? Ainda diziam que ele estava endemoniado, né? Por dizer isso. Mas Jesus coloca a reação deles, ele espelha para eles a verdade que estava lá no interior de cada um, né? No coração deles. Eu achei interessante essa forma de resumir aqui. Ele remonta os fatos e aponta a incoerência deles, né? Vamos ver. O ensino de Jesus acusa os judeus de desobediência à lei de Moisés. Jesus é direto, tá? E ele volta e traz à cena o que aconteceu na cura daquele paralítico, que foi feita num sábado. Por que ele fala de novo de Moisés? Lembram que eu falei na aula passada? Moisés era para eles como se fosse um Deus, tá? E isso daí fica evidente. No capítulo 5, no finalzinho, diz que eles aceitavam glória para si próprios, que a gente acabou de falar. Portanto, não estava correto o ensino deles. Porque o ensino correto vai trazer glória, vai falar da glória de Deus, o Criador, o Pai. E não buscar glória própria, para si próprio. Então, Jesus Cristo diz a eles, porque eu estou falando ainda por que ele está falando de Moisés de novo. Para que o povo entenda uma coisa. Aí está esse versículo do capítulo 5. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como vão crer no que eu digo? Jesus perguntou. Ele diz abertamente, aquelas pessoas, não creem no que está na lei. E ele repete agora no versículo 19, que nenhum deles obedece à lei. Pode olhar aí no 19, se você está com a sua Bíblia aberta. Tá? Então Jesus traz para eles o seguinte, vocês são hipócritas. Vocês ficam defendendo a lei, vocês ficam fazendo todo um cenário, uma pose de quem obedece, mas vocês não obedecem. Jesus está expondo a mentira deles, desmascarando a cegueira espiritual, inclusive, porque ele estava diante deles e eles não conseguiam ver, eles não conseguiam crer. Mais uma vez, vale aqui relembrar que, lembram? Jesus disse que ninguém pode vir a ele se o Pai não trouxer. Se o Pai não nos trouxer para a graça, nós não vamos conhecer a graça. Então aqui a gente vê que a cegueira espiritual também revela essa verdade. Eles eram zelosos ao extremo, tá? Vestidos de uma pretensa santidade e serviço a Deus, mas negava a eficácia porque não obedeciam à palavra. Então a esperança, como eu coloquei aí, a esperança deles estava em Moisés, não em Deus. Então, como que a Bíblia te desafia ou te encoraja para obedecer a Deus? Porque se eles tinham desobediência, isso já sinaliza, nós também temos mais uma informação que não é nova, porém é para a gente pensar. A Bíblia nos desafia, vejam esse versículo. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. É assumir o jeito de viver de Cristo, falando sempre a verdade, comunicando a mensagem do Evangelho, por os seus pensamentos, os nossos pensamentos, nas coisas eternas. Orar em todo o tempo, ter compaixão, conhecer a palavra de Deus e ter prazer em obedecer o que ela diz. Não fazer o errado por prazer de fazer o certo, e não por medo do julgamento de alguém, tá? Reconhecer o Senhor em todas as decisões que tiver que tomar. Isso quer dizer estar disposto a não decidir nada se você não tiver claro na sua frente o que Deus quer que você faça. Então essa aqui é uma postura de quem decide crer. A glória é exclusiva para Deus e a ninguém mais.
Nós precisamos viver desse jeito, para nós não estarmos em desobediência, não estarmos vivendo uma coisa mentirosa. Então eles receberam a lei, mas não seguiam a lei, as suas diretrizes. Nós temos que verificar isso. Nós temos a palavra de Deus como nosso guia e nós precisamos ver se nós estamos obedecendo. Isso tem que ser uma constante na nossa vida, né? Todo dia mesmo. Fazer essa avaliação de como nós estamos. Porque ter a lei, ter a palavra, agora aqui, a palavra de Deus no nosso tempo, 2021, não significa garantia de santidade. Não significa obediência. Nós temos que ter uma decisão de obedecer. Tá? Eles lá não tinham essa decisão de obedecer. E é aqui que Jesus está dizendo para eles, vocês são hipócritas. Porque vocês fazem caras, né, de que são muito religiosos, muito certos, muito assim, seguidores e zelosos, mas vocês não obedecem. Então aqui, diziam julgar corretamente, conforme a lei, mas julgavam pela aparência, por critérios próprios, não com justiça. Olhavam o exterior, né? Eles queriam matar Jesus porque ele usava de autoridade para julgar os atos deles, daquelas pessoas. Né? Porque ele dizia a verdade e essa verdade incomodava eles. E também porque Jesus não aplaudia, porque Jesus conhecia o que estava no coração deles. A lei revela a vontade de Deus. Aqui eu coloquei essa parte, olha. Nesse ponto, todos concordavam. E a pergunta de Jesus, Moisés não lhes deu a lei? Na verdade era retórica, né? Ele estava afirmando, Moisés deu sim a lei para vocês. E de que adiantou? Né? Eles faziam, como eu falei, de aparência de quem era fiel, mas na verdade eles negavam a eficácia da palavra, da lei que eles haviam recebido de Moisés. Né? Não descobriram dessa maneira, com esse comportamento, eles não descobriram que Jesus vinha de Deus. Por isso que Jesus fala para eles, se alguém tiver vontade de conhecer a Deus e a sua vontade, o que ele deseja, essa pessoa vai perceber que o meu ensino vem de Deus. Então Jesus contrasta aquelas pessoas. Só que eles escolheram não fazer isso. E essa decisão é do coração. Por isso a incoerência, a incompatibilidade daquilo que eles falavam e queriam, expressavam, né? Queriam mostrar, da verdade que estava lá dentro. Então, por não escolherem fazer a vontade de Deus, aí estava a desobediência deles. Tá? E, novamente, obediência é uma decisão. Né? E aí eu coloco, o que a lei trazia? Não matarás, e eles estavam querendo matar Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus sobre de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Porém, eles odiavam Jesus. Então, contra essa acusação direta e impenitente, a multidão e as autoridades reagiram. E disseram o seguinte, você está endemoniado. Versículo 21. Jesus vai ao ponto que provocou toda aquela antipatia deles por Jesus, que foi ter curado o paralítico no sábado. 10:1, gente. A lei dizia assim, ó, circuncidar no 8º dia de nascimento, mesmo que essa contagem caísse no sábado. Então, a circuncisão era um ritual de aperfeiçoamento de um membro do corpo. E ela prevalecia sobre o sábado. Ela tinha primazia, ela tinha prioridade. Então, uma vez que a circuncisão vinha antes da lei, Jesus disse isso no 22, tá? Uma vez que a circuncisão vinha antes da lei, era pelos patriarcas e não por Moisés, Jesus vinha antes dos dois, porque Jesus é eterno. Portanto, também antecede as leis do sábado. E aqui eu coloquei o sábado, que na antiga aliança era subserviente, ou seja, servia, era servil, prestava emprestava, né, o seu momento à circuncisão, como eu falei antes, ela era predominante, tá? Agora torna-se, sob o ministério de Jesus, subserviente à restauração do homem todo, e não só um membro, como a circuncisão fazia.
Esse é um comentário, né? Então, Jesus é Senhor do sábado. Nós vemos isso lá em Marcos 2, 28. E sua obra está de acordo, está em harmonia com a obra do Pai. A cura que Jesus operou naquele homem é o cumprimento dos propósitos redentores de Deus estabelecidos na antiga aliança. Então apontava para Jesus. Para o judeu, não podia curar no sábado, mas podia circuncidar. Qualquer ato necessário de misericórdia podia ser legitimamente realizado no sábado. Mas quando Jesus cura aquele paralítico completamente, isso suscita um motivo de matar Jesus, de executar Jesus. Eles não viram o bem, eles viram o trabalho que aquele homem que havia sido curado estava fazendo, que era transportar a sua maca por ordem de Jesus. Então eles eram frios, eles analisavam e julgavam pela aparência, né? Mateus 7:1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Isso proíbe o julgamento, não o discernimento moral. E aqui tem uma grande lição, certo? O legalismo anula o discernimento moral. E ele impulsiona a pessoa para um veredito com base naquilo que a pessoa vê. Portanto, aqui não está uma incoerência da palavra de Deus. Muito pelo contrário. Eu achei, assim, resumindo muito bem, tá? O que está escrito aqui. O julgamento é proibido, não o discernimento moral. Nós usarmos a nossa mente para pensar, para analisar e não julgar por aquilo que a gente vê. Bom, eu acredito que nós temos que parar, né? A discussão nessa sessão aqui, que é a próxima, gira em torno da identidade de Jesus. Como eu falei lá no comecinho, alguns chamavam ele de bom, de enganador, né? E alguns disseram também que ele era possesso por demônios, e outros afirmavam que ele era sim o Messias. Crer genuinamente em Jesus depende da crença correta acerca dele, ou seja, crer que ele é a manifestação de Deus. Então eu vou interromper. Desejo que o Senhor Deus esteja abençoando a cada um de nós, para que a gente consiga compreender, consiga aplicar, né, esse estudo na nossa vida. Vou pedir para que nós oremos nesse momento, já eu vou abrir para nós estarmos fazendo algum comentário, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque nós sabemos, até mesmo nós te pedimos antes dessa aula começar, que o Senhor estivesse falando conosco, Senhor, através da tua palavra. Então eu quero te agradecer, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia, porque ela nos diz isso, Senhor. Então nós te agradecemos pelo que ouvimos, nós te agradecemos pelo ensino que nos trouxe hoje. Senhor, nos capacite a sermos sensíveis à tua condução, Senhor. Que a gente perceba na nossa vida uma fé viva, uma fé comprometida, uma fé que experimenta as tuas bênçãos, Senhor, de uma maneira muito particular, muito segura, e consegue te dar glórias e consegue identificar a tua ação. Abençoa a cada vida aqui, Senhor. Os seus desafios, nas suas dificuldades, Senhor, que a nossa fé esteja sendo alimentada para ela poder ter força para enfrentar os dias que nós vivemos, Senhor. Tua palavra venha nos abençoar. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, algum comentário? Vou fazer um comentário breve. Os judeus tinham inveja de Jesus. Verdade, Flávio. Verdade. Porque ele podia perder o influência dos romanos. Então ele tinha ameaçado por ele. É. Você não pode com o seu opositor, acabe com ele logo. E tem o Romanos capítulo 14, Romanos 14, uma última parte que você falou sobre não julgar e tal, mas a gente esquecemos que cada um de nós vamos prestar conta com Deus. É verdade. Perfeito. Mais algum comentário? E eu quero deixar aqui livre quem tiver que ir à igreja, tá? Pode
deixar a nossa sala e ir, tá? Tudo bem. Quem não e quiser gastar aqui mais uns minutinhos, vamos aos comentários. O que vocês captaram, entenderam, querem falar, enfim. Eu vou fazer um comentáriozinho rápido. Eu vou para a igreja hoje, mas dá tempo de eu comentar. É importante destacar que a lei, que inclusive os judeus analisavam talvez de uma perspectiva errada, né? A lei, ela foi dada ali, os 10 mandamentos, e também não eram só os 10 mandamentos, mas era um código que dizem que era mais de 600 leis ali para o judeu seguir, né? Mais de 600 coisas para se fazer, para cumprir. Mas fato é que a lei, aí vamos pensar nos 10 mandamentos, ela revela a santidade de Deus, ela revela Deus. A lei foi dada ao homem para mostrar como Deus é santo. E a verdade é que nenhum homem é capaz de cumprir a lei, nem que a gente queira por obediência. O que eu quero dizer é que o único capaz de cumprir essa lei, o único homem que foi capaz foi Jesus Cristo. Então, quando ele morre por nós na cruz, ele nos justifica diante de Deus. Porque Tiago, inclusive, o livro de Tiago vai dizer que se você consegue, por exemplo, vamos pensar nos 10 mandamentos, cumprir 9, mas você falha em um, e muito provavelmente, se você ler lá, cada um de nós vai, infelizmente, perceber que em um, ou talvez mais, a gente falhe, nós somos culpados por todos os outros. E a verdade é essa, ninguém consegue cumprir a lei, só quem consegue é o próprio Deus. E o único homem em Deus foi Jesus Cristo. E ele morre na cruz por nós e nos justifica. Por isso que a gente fala que a graça imerecida é algo que a gente não tem como retribuir. E isso então enche o nosso coração de gratidão, porque quando eu olho para a lei, eu falo, meu Deus, eu não consigo cumprir, o que eu faço? Mas Jesus Cristo cumpriu ela por nós. E assim somos justificados diante de Deus, né? Amém. É só esse comentário aí. Perfeito. Eu queria dizer que diante disso, eu decido crer, né? Decido obedecer. Amém. E decido adorar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesma. E só uma coisa assim, obviamente que diante disso não é para a gente olhar para a lei e falar assim, então não vou fazer nada. Não é esse o sentimento. O sentimento é o contrário, assim, eu vou buscar incansavelmente cumprir aquilo, porque isso agrada a Deus. Porque e uma coisa, isso revela essa santidade de Deus. Então, se isso revela a santidade de Deus, eu quero agradar ao Senhor que me salvou. Exatamente. E por isso eu busco cumpri-la, ainda que nessa terra aqui, eventualmente, a gente vai... Olha meus cachorros. Eventualmente, a gente vai errar, né? A nossa limitação é nossa, né? Eu sempre gosto de repetir isso. Os limitados somos nós, né? Não Deus. Então, se Deus fez, e fez mesmo, de fato, esta obra para nos resgatar, a nossa reação não pode ser, então ok, já está feito, está tudo certo. Porque esse Deus merece de nós essa reação, né? De estarmos buscando a identidade nossa com Ele, parecermos com Ele e sermos gratos pelo que Ele fez. Quem mais poderia fazer? Pensa que se Ele não tivesse feito, você e eu, inferno direto e reto, sem curvas, eu diria. Tá? Então, é uma atitude, uma consciência cristã de que o que Jesus Cristo fez por nós, e Ele fez não só na cruz, veja tudo que Ele passou, nós estamos vendo o que Ele experimentou aqui. Ele fez por mim e por você. Culminou na cruz, para que isso fosse justificável diante do Pai. E eu e você pudéssemos nos achegar a Ele agora. Então, isso tem que gerar em nós gratidão, tem que gerar em nós uma fé consciente, convicta dos seus motivos. Você não está crendo em uma coisa que alguém te contou. Você está crendo na pessoa do Senhor Jesus, que é Deus encarnado. Ok? Mais Amém. alguém? Só um comentário.
Eu acho que quando a gente reconhece as nossas limitações, a nossa incapacidade de cumprir a lei, isso também nos ajuda a ser coerentes. É isso aí. Porque não adianta a gente falar da palavra se a gente não faz. Então, quando a gente se coloca também numa situação, olha, sou falho, não consigo fazer sem estou falando, mas é por isso mesmo que a gente precisa de Deus e que a gente tem que se submeter a Ele. Aí eu acho que dá uma coerência maior, porque não tem coisa pior do que isso, sim, acaba com tudo. Isso desacredita as pessoas. Né? Ao invés de a gente levar as pessoas a Cristo, a gente afasta. Exatamente. Então, é um testemunho negativo. Exatamente. Muito bom. Gente, eu tenho certeza que o Senhor Deus, com o seu Espírito Santo que habita em nós, vai completar esse ensino, este raciocínio no nosso coração, na nossa mente. Vamos exercitar isto, né? No decorrer da semana, desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um, protegendo, guardando, animando, né? Restabelecendo a nossa esperança no Senhor, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Estejam em paz, tá? Amém. O tema do culto hoje é fidelidade pela obediência. Deve ter alguma coisa a ver com o que a gente falou hoje. É verdade. Oi. Dá um abraço pro Heber por mim, tá? Tá bom. Heber. Eu preciso falar com ele. Não sei que hora que ele tá mais disponível para eu conversar com ele. Eu vou sair. Um abraço, gente. Abraço. Tchau. Ele fala com você então de tarde aí hoje, pode ser. Tá bom? Vamos ver. Terça-feira eu converso com ele, é melhor. Tá bom. Um abraço para todos. Terça-feira à tarde eu converso com ele, tá bom? Tá bom, Flávio. Dá um abraço para ele por mim. Esse ano seu, Obrigada, ano está iniciando, né? Porque diz que quando a gente faz aniversário, começa o ano. Pois é. Deus te abençoe com muitas Amém. maravilhas dele, tudo aquilo que só ele pode te dar. Amém. Eu recebo de coração, viu? Obrigada. Beijo, te amo em Cristo, minha irmã. Beijo. Eu também, viu? Melhoras para você. Saiba que a gente vai estar orando durante a semana e o Senhor há de te estabelecer, tá? Beijo grande. Tchau.